Oi gente, bem-vindos ao canal. Lembrem de se inscrever e curtir se gostar. Lembrando que agora todos os audiobooks estão disponíveis no Telegram, pois denunciaram meu canal. Vamos para mais um audiolivro. Boa leitura. Me encontro no lago. Carley Fortune. Para Marco. Por aquele primeiro CD que você gravou para mim e todos os que vieram depois, mas principalmente por baixar o volume. Agora. Chego à recepção sem ninguém me notar. O balcão é impressionante, esculpido em um tronco de árvore, rústico mas não tosco, o epítome da estética da minha mãe, e não há ninguém atrás dele. Sigo direto para o escritório e tranco a porta. Depois de entrar, parece mais uma cabana que um espaço de trabalho. Tem paredes feitas de tábuas de pinheiro, 2 mesas de escritório muito antigas, uma janela pequena com uma cortina xadrez fina. Duvido que muita coisa tenha mudado desde a construção. No século XIX, não há nada que sugira o tempão que minha mãe passou aqui, a não ser uma foto minha de quando era bebê, pregada na parede, e o vago aroma de perfume da Clinique no ar. Eu me jogo em uma das poltronas desgastadas de couro e ligo o ventilador de plástico em cima da mesa. Cheguei suada e o escritório é abafado, um dos poucos ambientes sem ar-condicionado. Ergo os cotovelos como um espantalho e balanço as mãos para frente e para trás. Manchas de suor nas axilas são a última coisa de que preciso. Enquanto espero o corpo resfriar antes de calçar meus sapatos de salto, olho para uma pilha de folhetos. Resort Brookbankans. Seu refúgio em Muskoka, declara uma fonte alegre acima de uma foto da praia no pôr do sol, a sede aparecendo no fundo, como um castelo no campo. Isso quase me faz rir, eu falhei justamente por não ter fugido do Resort Brookbankans. Talvez Jamie se esqueça de que concordei com hoje à noite e eu possa me esgueirar de volta para casa, vestir uma calça confortável e mergulhar em um balde de vinho branco gelado. A maçaneta da porta chacoalha. Não vou ter essa sorte. Fernie, Jamie chama. Por que você trancou? Está vestida? Preciso de 5 minutos, respondo com a voz aguda. Você não vai dar para trás, né? Prometeu que eu podia contar com você, diz ele, mas o lembrete não é necessário. Passei o dia todo temendo isso. A vida toda, talvez. Eu sei. Só estou mexendo com a papelada aqui. Fecho bem os olhos diante do meu deslize. Estou quase terminando. Que papelada? Está falando do pedido de roupa de cama? Nós temos um sistema para isso. Minha mãe tinha um sistema para tudo, e Jamie não quer que eu passe por cima de nenhum deles. Ele está preocupado. Estamos na alta temporada e muitos dos quartos estão vagos. Vou passar 6 semanas aqui, e Jamie acha que é questão de tempo para eu colocar tudo nos trilhos outra vez. Não sei se ele está certo. Nem sei se vou ficar. Você não pode me trancar para fora do meu próprio escritório. Eu tenho a chave. Xingo baixo. Claro que ele tem. Vai ser muito constrangedor se Jamie precisar me arrastar para fora daqui, e eu tenho certeza de que ele vai fazer isso. Não. Dou um escândalo no resort desde o último ano do ensino médio. E não quero voltar a dar. Estar aqui às vezes me faz sentir como se eu tivesse regredido, ainda que eu não seja mais uma garota inconsequente de 17 anos. Dando uma respirada profunda, eu me levanto e passo a palma das mãos na parte da frente do vestido. Está muito justo, mas o jeans rasgado que eu estava usando não era apropriado para o restaurante. Quase consegui ouvir minha mãe falando enquanto me trocava. Eu sei que você iria preferir passar o dia de pijama, mas temos que dar o exemplo, querida. Abro a porta. Seus cachos loiros estão curtos e devidamente domados, mas Jamie continua com o mesmo rostinho de bebê de quando éramos jovens e ele achava que desodorante era opcional. É o pedido de roupa de cama? Ele pergunta. De jeito nenhum, garanto. Vocês têm um sistema. Jamie pisca sem saber se estou brincando ou não. Ele é o gerente geral do resort há 3 anos, mas ainda não consigo acreditar nisso. De calça social e gravata, ele parece estar fantasiado. Ainda o vejo como garoto louco por água de short de nylon e bandana. Jamie também não sabe o que pensar de mim, fica dividido entre tentar me agradar como sua nova chefe e tentar evitar que eu provoque estragos. Deveria haver uma lei cósmica impedindo
ex-namorados de trabalharem juntos. Você já foi mais divertido, digo a Jamie, que sorri. Ali nas rugas de expressão profundas e nos olhos azuis celestes, está o cara que uma vez cantou todo o disco Jagged Little Pill da Alanis Morissette, chapado e usando um cafetã roxo surrupiado do chalé da senhora Rose. O fato de que Jamie amava receber atenção tanto quanto amava ficar sem cueca era uma das minhas coisas preferidas nele. Ninguém olhava para mim quando Jamie estava por perto. Ele foi um namorado legal, mas também uma fuga perfeita. Então ele começa a dizer, depois aperta os olhos. Esse vestido é da sua mãe? Confirmo com a cabeça. Não serve. Eu peguei do guarda-roupa dela hoje mais cedo, amarelo vivo, entre pelo menos 2 dúzias de vestidos sem mangas. Em cores fortes, seu uniforme da noite. Um momento de silêncio se segue, e é o bastante para que eu perca a coragem. Olha, não estou me sentindo. Jamie me corta na hora. Ah não, você não vai fazer isso comigo, Fernie. Tem evitado. Os Hanover a semana toda, e eles vão embora amanhã. De acordo com Jamie, os Hanover se hospedaram no Brockbankers nos últimos 7 verões, sempre dão gorjeta como se quisessem provar alguma coisa e indicam um resort para várias pessoas, pela maneira como peguei franzindo a testa para a tela do computador. Imagino que o resort esteja mais desesperado por uma boa divulgação boca a boca do que Jamie deixa transparecer. O contador me mandou outra mensagem hoje, pedindo que eu ligue de volta. Eles já terminaram a sobremesa, Jamie diz. Eu disse que você estava chegando. Eles querem te dar os pêsames pessoalmente. Passo as unhas pelo braço direito algumas vezes antes de perceber o que estou fazendo. Isso não deveria ser tão difícil. Na vida real, gerencio 3 cafés no oeste de Toronto, o Filter. Estou supervisionando a abertura do quarto, o maior de todos e o primeiro com torrefação no local, que deve acontecer no outono. Falar com clientes é uma coisa natural para mim. Tá, digo. Desculpa, eu posso fazer isso. Jamie solta o ar. Ótimo. Com cara de quem já pede desculpas, ele acrescenta. E seria melhor ainda se você aproveitasse para passar em algumas mesas para dar um oi, para manter a tradição. Sabe? Eu sei. Minha mãe passava no restaurante toda noite para se certificar de que uma pessoa havia gostado da truta arco-íris, que outra ia ter uma boa noite de sono. Era inacreditável quantos detalhes dos hóspedes ela conseguia guardar, e eles a adoravam. Por isso, minha mãe dizia que ter um negócio familiar não significava nada a menos que as pessoas tivessem um rosto para associar ao nome Resort Brockbankers. E por 3 décadas esse rosto foi o dela, Margaret Brockbankers. Jamie vinha dando indiretas pouco sutis de que eu devia ir ao restaurante cumprimentar os hóspedes, mas eu não queria saber. Porque assim que eu ceder, vai ser oficial. Minha mãe se foi. E eu estou aqui. De volta ao resort, o último lugar onde eu planejava parar. Jamie e eu vamos para a recepção, que continua vazia. Ele para junto comigo. De novo não, murmura. A recepcionista desta noite começou no emprego há poucas semanas e tende a sumir. Minha mãe já a teria mandado embora. Talvez a gente deva cobrir a recepção até ela voltar, digo, para o caso de alguém aparecer. Jamie encara o teto enquanto pensa a respeito. Então estreita os olhos para mim. Valeu a tentativa, mas os Hanover são mais importantes. Seguimos para as portas duplas com painéis de vidro que levam ao restaurante. Estão abertas, e o tilintar dos talheres e o zunido feliz das conversas chegam ao saguão junto com o aroma do pão de fermentação natural que acabou de sair do forno. Do outro lado, o pé direito é alto, as vigas do teto são visíveis e as janelas dão para o lago em um semicírculo impressionante. Foi uma reforma que minha mãe realizou depois de herdar a propriedade dos meus avós. O restaurante era seu palco. Não consigo imaginá-lo sem ela circulando por entre as mesas. Inspiro fundo e coloco o cabelo loiro curto atrás da orelha, com a voz da minha mãe na minha cabeça. Não se esconda atrás do cabelo, querida. Quando estamos prestes a passar pela porta, um casal sai de braços dados. Devem estar na casa dos 60 anos e estão quase por inteiro vestidos de linho bege. Senhor e senhora Hanover, Jamie diz com as mãos abertas. Estávamos indo encontrar vocês. Esta é Fern Brockbankers.
Os Hanover abrem sorrisos muito gentis para mim, o equivalente facial a 2 tapinhas no ombro. Ficamos muito tristes por saber que sua mãe descansou. A senhora Hanover comenta. Descansou. É uma palavra estranha para descrever o que aconteceu. Uma noite escura, um veado no para-brisa, o aço amassado contra a pedra, cubos de gelo espalhados pela estrada. Tenho me esforçado para não pensar nos últimos momentos da minha mãe. Tenho me esforçada para não pensar em nada relacionado a ela. A enxurrada diária de dor, choque e raiva pode tornar difícil me obrigar a levantar pela manhã, agora mesmo. Estou um pouco instável, só que procuro não demonstrar. Já faz mais de um mês que o acidente aconteceu. As pessoas querem expressar seus sentimentos, mas há um limite de sofrimento que se pode aguentar. É difícil imaginar este lugar sem Maggie, o Sr. Hanover. Observa, sempre com aquele sorriso no rosto. Nós adorávamos bater papo com ela, até a convencemos a beber alguma coisa conosco no verão passado, não foi? A Sra. Hanover confirma, com a cabeça entusiasmada, como se eu não fosse acreditar neles. Eu disse que vê-la correndo de um lado para o outro me deixava até tonto e como ela riu. A morte da minha mãe e o futuro do resort são 2 assuntos que não estou preparada para discutir. Outro motivo pelo qual venho evitando o restaurante. Os hóspedes recorrentes certamente terão algo a dizer sobre um e outro. Eu agradeço aos Hanover e mudo o assunto para a estadia deles, o tênis, o bom tempo, a nova barragem dos castores. Falar sobre amenidades é fácil. Tenho 32 anos, estou velha demais para me ressentir dos hóspedes ou me preocupar com seu julgamento. É com ela que estou furiosa. Achei que tivesse aceitado minha vida em Toronto. No que estava pensando? Quando deixou o resort para mim? No que estava pensando? Quando resolveu morrer? Sentimos muito mesmo pela sua perda, a Sra. Hanover volta a dizer. Você é muito parecida com ela. Sim, concordo. Ambas baixinhas, de cabelo claro, olhos cinza. Bom, imagino que vocês estejam querendo ir para o quarto para aproveitar sua última noite. Vão ter uma excelente visão dos fogos da sacada. Jamie fala, me salvando. Abro um sorriso grato para ele, que retribui com uma piscadela discreta. Também formávamos um bom time quando éramos novinhos e trabalhávamos juntos. A princípio, tínhamos uma palavra secreta para quando um de nós precisava ser resgatado pelo outro de um hóspede irritante ou grudento. Melancia, o viúvo, que não parava de falar sobre como eu lembrava de seu primeiro amor. Melancia, o observador de pássaros, fazendo uma descrição detalhada de cada espécie que tinha visto na área para Jamie. Melancia, mas, depois de um verão passando todos os dias juntos na garagem de barcos, puxando canoas e caiaques para fora do lago, começamos a nos comunicar em silêncio, com um leve arregalar de olhos ou um curvar de lábios. Não foi tão ruim assim, foi? Ele pergunta depois que o casal segue para o elevador, porém eu não respondo. Jane estende o braço na direção da entrada do restaurante. O lugar deve estar repleto de hóspedes, mas também de moradores da região. Com a minha sorte, alguém com quem estudei no ensino médio vai me ver assim que eu entrar. O pulsar do meu sangue correndo lembra um caminhão na estrada. Acho que não vai dar, digo. Vou voltar para casa. Estou exausta. Não é mentira. Comecei a ter insônia assim que cheguei. Todo dia, acordo no meu quarto de infância com sono e um pouco desorientada. Olho para o denso emaranhado de galhos do lado de fora da janela e me lembro de onde estou e por quê. No começo eu colocava um travesseiro por cima da cabeça e voltava a dormir. Acordava por volta de meio-dia, descia a escada cambaleando e preenchia o restante do dia com carboidratos. Episódios de The Good Wife. Mas então Jamie começou a me ligar fazendo perguntas e Whitney a aparecer sem avisar com tanta frequência para ter uma conversinha comigo sobre o tempo que eu estava passando de pijama, o tipo de coisa que só sua melhor amiga pode fazer. E foi assim que comecei a trocar de roupa para passar o dia. Comecei a sair da casa, visitar a sede, ir ao deck particular para nadar ou tomar meu café da manhã ali como minha mãe fazia. Cheguei até a andar de caiaque algumas vezes. A sensação de estar na água é boa, é como se eu tivesse algum controle mesmo que seja apenas sobre um barco pequeno.
Ainda sou cumprimentada por uma procissão de luto, raiva e pânico quando abro as pálpebras, só que agora ela passa em silêncio e não há o som de uma banda marcial. Ao longo das últimas semanas, Jamie me atualizou com sua paciência sem fim sobre tudo o que mudou nos muitos anos que se passaram desde que trabalhei aqui, só que o mais maluco é tudo o que não mudou. O pão de fermentação natural, os hóspedes, o fato de ele ainda me chamar de Fernie. A gente se conheceu muito antes de começar a namorar. A cabana dos Pringle fica um pouco mais adiante no lago. Os avós de Jamie conheciam meus avós e os pais dele ainda vêm ao restaurante comer peixe com batata frita toda sexta-feira. Agora que se aposentaram, eles passam a maior parte do verão em Muskoka, voltando para Guelph só em setembro. Jamie mora na cidade de aluguel, mas comprou terreno ao lado da cabana da família para construir uma casa de verdade. Ele ama o lago acima de tudo. É o dia do Canadá, Jamie diz. Os hóspedes e os funcionários adorariam ver você. Estamos no começo do verão. Não estou te pedindo para subir no palco e fazer um discurso antes dos fogos. Ele não precisa acrescentar, como sua mãe fazia. Só dá um oi. Engulo em seco. Jamie segura meus ombros e me olha nos olhos. Você consegue. Chegou até aqui, se vestiu, e já esteve no restaurante 1 milhão de vezes. Ele fala mais baixo. A gente até transou aqui, lembra? Na mesa 3. Bufo. É claro que você lembra o número da mesa. Eu posso fazer um mapa de todos os lugares que nós profanamos. Só a garagem de barcos já. Chega. Estou rindo agora, mas de um jeito ligeiramente descontrolado. Aqui estou eu com meu ex, falando dos lugares em que transamos no resort da minha mãe recém-falecida. Oh! O universo só pode estar me pregando uma peça. Fernie, o que estou dizendo é que não é nada demais. Quero dizer a Jane que ele está errado, mas então há visto de canto de olho, uma desculpa. Um homem muito alto está puxando uma mala prateada de rodinhas rumo à recepção que continua vazia. O homem que parece um arranha-céu está de costas para nós. Mas dá para ver que usa um terno caro, feito sob medida. Provavelmente, o tecido preto está perfeitamente ajustado à sua figura, daquela maneira impecável que exige medições precisas. Um limite alto no cartão de crédito. Duvido que os braços dos tamanhos padrão sejam compridos o suficiente para ele, e o punho da camisa é uma perfeição, assim como seu cabelo. Penteado para trás, escuro, brilhante e meticulosamente ajeitado. Ele está um pouco produzido demais, para ser sincera. O resort é lindo, um dos melhores do leste de Muskoka, e os funcionários estão sempre bem arrumados, mas os hóspedes tendem a usar roupas mais informais, principalmente no verão. Eu ajudo o cara, digo a Jamie. Preciso treinar o check-in. Vem ver se eu faço tudo direitinho. Não há discussão. Não podemos deixar aquele homem tão chique esperando. Enquanto damos a volta no balcão, peço desculpas por tê-lo feito esperar. Bem-vindo ao Resort Brockbankans, digo levantando um pouco o olhar. Ele é uns bons 30 centímetros mais alto que eu. Mesmo de salto. Foi fácil chegar? Pergunto, apertando uma tecla para tirar o computador do modo de descanso. O altão ainda não disse nada. O último trecho de estrada é de terra, não é? Iluminado e tem algumas curvas perigosas com mato dos dois lados. Às vezes o pessoal da cidade se incomoda, principalmente quem chega à noite. Imagino que esse cara seja de Toronto. Embora talvez tenha vindo de Montreal. Uma conferência médica vai começar na semana que vem e alguns médicos chegaram mais cedo para aproveitar o feriado. Foi. Ele desliza uma mão pela gravata sem dizer mais nada. Que bom. Digito minha senha. Você veio para a conferência? Entro no menu principal. Quando ele não responde, pigarreio e tento outra vez. Fez reserva? Sim. Ele pronuncia as palavras devagar, como se quisesse evitar qualquer erro. Não tenho ideia de qual é o problema do cara. Homens que usam ternos como o dele em geral parecem muito mais confiantes. Então levanto o olhar e deparo com um rosto muito bonito, cinzelado até, mas com um semblante tenso. Ele deve ter a minha idade e me é estranhamente familiar. Com certeza já vi esse rosto. Tem alguma coisa no nariz. Talvez seja um ator
Embora celebridades não costumem aparecer de terno e com a barba feita, pelo menos não costumavam. Em nome de quem? Ele ergue as sobrancelhas diante da minha pergunta, como se estivesse surpreso. Então percebo que seus olhos são escuros, pretos como a asa de um corvo, e meu estômago revira. Sua postura é impecável. Meu coração acelera, e eu o sinto bater na ponta dos dedos e na sola dos pés. Procuro imediatamente pela cicatriz. Ali está, sob o lábio do lado esquerdo do queixo. Invisível para quem não está procurando. Não consigo acreditar que ainda lembro dela. Mas eu lembro. Conheço o rosto dele. Eu sei que as íris não são exatamente pretas no sol, são marrom escuras. Eu sei como ele ganhou aquela cicatriz. Porque, muito embora tenha tentado esquecê-lo, sei exatamente quem é esse homem. Oi gente, para ter acesso ao restante do audiolivro é só entrar no meu canal do Telegram e adquirir o livro completo por apenas R$ 5, pois me ajuda muito a continuar postando. Para entrar no canal é só ler o QR Code da tela ou procurar no Telegram por @Clube Fox Audiolivros. Espero vocês por lá, que respondo bem rapidinho e te libero o acesso completo.